Boa tarde a todos, quase boa noite, né? Tá escurecendo aqui um pouquinho mais de 4 horas. Meu nome é Danilo Sacramento, eu sou professor de biologia. Vamos falar de histologia vegetal, já estamos terminando o segundo ano. Depois desse assunto, nós vamos falar de histologia animal e acabou o primeiro ano. Segundo ano só, agora semana que vem, hoje é uma quinta-feira, vou descansar, daqui a pouco eu vou pra missa rezar um pouquinho. Agradecer a Deus. O sufoco, caso eu não consiga terminar hoje, eu dou uma trégua para mim mesmo, termino amanhã de manhã de dia, mais tranquilo. Vamos lá. Estou gravando essas aulas como maneira de passagem de conhecimento para o Enem, vestibular, concursos, reforço escolar ou qualquer outra forma de você aprender. Certo? Vamos lá. Veja bem. Para você entender histologia vegetal, você precisa entender os meristemas. O padrão é o seguinte: meristema, aqui é tudo bisurado. O padrão é o seguinte: meristemas são tecidos que vão ser responsáveis, são tecidos principais na planta que vão ser responsáveis por todos os outros tecidos. Mas como assim? Não é que ele vá mandar nos outros tecidos, eles são responsáveis pela formação. Olha lá, são meio que genéricos. Aí o que ele faz? Ele vai e forma um tecido em uma direção e forma outro tecido em outra direção. Você imagina um caule e do caule você tem um tecido que fica no meio de todos os outros, entre os extremos das cascas e do miolo, da linha propriamente dito, ficam tecidos que aquela sequência de células, lembre que tecido, sequência de células, matriz de células, uma célula juntinha da outra, igual, fazendo a mesma função. Eles vão começar a formar células. Olha, essa célula aqui começou a se especificar mais, ficar um pouco mais lenhosa, mais dura, rígida, para o centro. Essa aqui já está um pouco mais, digamos assim, menos lenhosa, mais mole, fácil, tem uma conformação diferente, vai ajudar na produção de substâncias que nos protegem. Olha lá, nós vamos citar o nome disso tudo mais à frente. Aí o que acontece? Esses meristemas são responsáveis. Imagine uma cruz. É que eu falei que vou para a igreja. Tá bom? No ápice, lá na testa, a minha tá crescendo. No ápice, lá na planta, lá em cima, os meristemas apicais do ápice. Imagina uma montanha. O ápice da montanha lá é o pontinho, o cume da montanha. E a base, certo, da montanha. Aí você comparar a montanha e você põe uma imagem de uma. Vamos lá. Você tem a montanha, apical, apical. Aqui também vai ser apical, só que não é em cima, é vertical. Apical é vertical, certo? E a secundária, apical porque é principal, apical, vertical, principal. O outro é secundário, você só tem dois. Esses do lado que eu tô mostrando aqui, os meristemas secundários, tem a ver com aquele negócio que eu te expliquei dos tecidos que ficam laterais, que é importante para o crescimento lateral da planta. Mas o meristema, ele todo faz parte da planta. Você pode interligar os pontos na planta. São importantíssimos. O meristema são tecidos de alto grau multiplicativo de célula, crescimento da planta, crescimento primário, vertical ou extensão longitudinal. Vertical, longitudinal. Suas células são jovens, pequenas, com parede celular, certo? Fina, núcleo central volumoso, vários vacúolos pequenos, muitos plastos indiferenciados, incolores e sem função, chamado de proplastos. Não é cloroplasto. Você não está falando de folha. Muita calma nessa hora. Aqui generalizado. Vê que ele produz algo básico, padrão, genérico. Não é especializado. Meristema. Olha lá, meristema no geral.
Viu? Cabeça de vento. Dessa maneira, durante o desenvolvimento da planta, essas células passam por especializações e melhoramentos por foco, determinação e função. Beleza. Eu sei que você é inteligente. Continue estudando. Dessa maneira, durante o desenvolvimento da planta, as células passam por especializações e melhoramento com foco em determinada função. Eu expliquei isso para vocês agora mais há pouco. Certo? Como é que ocorre esse negócio? Os apicais, aí você vê o meristema nas regiões da planta, certo? Os secundários estão nos galhos, secundários e galhos, onde tem as folhas. E daí eles vão se especializando em células. Que aí as células, grupo das células específicas vão e formam uma folhinha aqui, outra folhinha ali, vai formando as folhas. Meristemas primários são originados de células embrionárias localizadas no ápice, gema apical, e na raiz, que é a coifa, certo? Para proteção contra atrito e micróbios. A coifa é para atrito e micróbios, certo? O ápice, gema apical, imagine dois pontos que ela faz assim, que ela cresce. Nos ápices, ela faz com que a planta cresça, porque isso é importante para ela alcançar o sol e fazer mais fotossíntese. A da raiz é para ela pegar mais nutrientes. Tudo é relacionado com a alimentação dela. A coifa é a região onde tem muitas células meristema. Existe também um ponto de vários pontos nessa região apical propriamente dita da planta, em que tem muita célula meristemática para produção. Aí vai um pouco mais de caule, um pouco mais de folha, um pouco mais de, entendeu? Nas folhas mais o ápice. Vamos fazer a célula crescer um pouco mais de caule para a planta crescer e se desenvolver, respectivamente. Há a formação de gemas apicais primeiro, para depois as gemas laterais, certo? Primeiro as gemas apicais, as gemas principais, depois as gemas laterais ou secundárias. O meristema secundário são responsáveis pelo crescimento diametral, a copa das árvores, certo? O alargamento dos vegetais, o crescimento secundário, o crescimento em espessura dos vegetais, engrossamento do caule, dos galhos, os galhos mais longos para mais lateralmente distantes, conseguirem alcançar o sol, ganharem mais espaço. Aquele galho lá que ela põe, como é que fica? Sabe para que aquele galho ali? Para ela chegar ali e jogar a semente. Chega ali, opa, deixa eu me esticar aqui. Facilita com que a semente caia. Para quê? Para ir nessa semente ou nesse fruto com semente. Lá germine, lá no solo. A essa distância para as plantas, a título de informação a mais, importante para evitar competição entre elas, entre a mãe e as filhas, por alimento. Quando as filhas começarem a germinar, isso aí a gente vai ver mais à frente na ecologia. Viu? Primeiro produz um lado dos tecidos diferenciados morto. Produz para um lado externo os tecidos diferenciados mortos, que reveste raiz e caule, chamando suber. Suber para fora. O segundo cria o lado interno, que é o tecido vivo, com função de preenchimento. Certo? Que aí você vai ter os vasos condutores. Esses são para os meristemas secundários, especificamente, olha lá. Claro que essas células com função de preenchimento, em um momento vão ficar mortas. As células do xilema e do floema são vivas, vão precisar de passagem de informação e substâncias. Enquanto que depois no miolinho lá, no lenho propriamente dito, morreram. Então, vão ser mais cedo. Por isso que a madeira ali é mais rígida e dura. E você usa mais para móveis de madeira e tudo mais. Ainda assim, é meristema secundário. Tecidos permanentes são 4 tipos. De acordo com funções. Proteção, parenquimáticos, olha lá, sustentação e transporte. Proteção já diz tudo, que são os tecidos que literalmente protegem a planta. Eu já citei o suber. Proteção contra agentes agressores, e subdivide-se em epiderme e suber. Lembra-se dos meristemas que eu expliquei que eles vão formar? Ele forma agora a epiderme.
aqui, camada paralela. Meristema, epiderme. Acima da derme, acima do meristema. Ele precisa proteger o meristema. Se ele deixar o meristema exposto, pode ocorrer algum problema com a planta, como por exemplo doenças bactérias ou simplesmente a planta ela definhar, perder atingir algum vaso condutor dela e ela perder seiva elaborada, por exemplo, imagine. Vamos lá. A epiderme é um revestimento externo, envolve o caule, raiz, folha, flor, fruto e semente. Veja que ela protege tudo. Vou repetir. Caule, raiz, já é de se esperar, folha, tá bem? Flor, fruto e semente. Ela possui células vivas, poliédricas, justapostas. Olha lá, célula viva, poliédrica e justaposta em uma única camada. A epiderme ela tem que estar viva. Ela tem que estar ali, o tecido todo da epiderme tem que estar com suas células como um exército, protegendo toda a planta. Poliédrica é justaposta porque fica uma bem rentinha com a outra. Imagine se você vê um vídeo de exército romano ou de um exército da antiguidade, da era medieval, existiam as conformações de guerra que eles ficam juntinhos, eles botam o escudo um próximo do outro, de maneira que fecham os escudos e os espaços entre os soldados. E aí meio que não tem quase buraco nenhum para ninguém atacar. Eles ficam justapostos, entendeu? As células ficam assim da epiderme exatamente para proteger o exército. Proteger o exército de células da epiderme protegerem toda a planta. E veja lá, poliédrica é o formato dela, de poliedro. Certo? Aí você procure poliedro, pesquise poliedro na internet, e aí você vê o formato da célula, a formatação dela. Em uma única camada. Essas funções de proteção contra micróbios e perda d'água. A epiderme possui anexos de proteção, como a cúlea, pelos e estômatos. Pelos, literalmente, são protuberâncias, projeçõezinhas bem fininhas. Não são nossos pelos de animal. Estou falando de pelos. São projeçõezinhas pequenas, finas e imperceptíveis, certo? Que ajudam. Os acúleos são resistentes e pontiagudos, certo? Calma aí, não confunda acúleo com espinho. Ele tem a função de defesa para agentes agressores. Olha a diferença. Os espinhos são atrofiamentos do caule. É mais embaixo. Epiderme, meristema, caule, o tronco interno, a parte interna do tronco. Eles todos fazem parte do caule. O acúleo, ele parece um espinho. Qual a diferença do acúleo para o espinho? O acúleo você não arranca. Quando você vê uma planta em que há uma projeção única, geralmente o espinho ele tem uma cor diferente. O acúleo é a projeção do caule, então ele vai, tipo, se o caule é verde, ele vai continuar verde e único. E é grande. E geralmente tem um acúleo aqui, outro a uma certa distância. Enquanto que espinhos são assim. Na roseira você vê espinhos assim. E os espinhos, se você souber, ele tem uma base um pouco mais arredondada, você consegue arrancar. Os acúleos é difícil de arrancar, você consegue, mas você vai precisar de mais força para arrancar. Os espinhos têm uma diferenciação de cor, certo? São atrofiados no caule, como por exemplo o limoeiro ou na folha. Os espinhos, as folhas que viram espinhos são os cactos, para se adaptarem em ambientes desérticos. Isso nós vamos ver em desérticos semiáridos. Nós vamos ver isso mais em ecologia, lá no mais à frente, no terceiro ano. Os pelos, como eu tinha dito, como eu tinha falado agora, são adaptações que ajudam na absorção de nutrientes. Não são pelos de proteção, como nós temos assim, para proteger do sol. Não, a planta gosta do sol. Os espinhos dela protegem os espinhos e acúleos protegem de outros animais. Acúleos, por exemplo, uma girafa vai lá para comer a folha. E os espinhos, não só girafa, como geralmente o acúleo é grande, espinho pequeno e um monte de espinho. Os espinhos ajudam a proteger de insetos.
e animais de pequeno porte, bem menores do que de roedores ou de animais herbívoros pequenos, bem menores que uma girafa. Então, os pelos estão na raiz. São pelos mesmo. Se você for ver, por exemplo, se você vai na feira, compra uma aipim ou inhame lá, natural mesmo, que você vê que é a raiz da planta, você vai ver um monte de pelinho fininho, pequenininho. Sim, são os pelos, ajudam na absorção de nutrientes de água. Os estômatos. Estômatos, se você já estudou e está revisando, lembra-se que estômatos tem a ver com as folhas e é parte da epiderme, importante na regulação térmica. Ele vai, abre, aí lança CO2. Aí é importante, por exemplo, também nas trocas gasosas. A planta precisa respirar, ele vai lá e oxigênio, ar, certo? Incluindo água e vapor que ele manda e a transpiração. Isso são funções dos estômatos. O padrão do formato de um estômago são duas células guarda, estomásticas e estomásticas, certo? Células epidérmicas especializadas, lembre-se, sistema vai formando a cadeia, células especializadas e dentro da epiderme mais células especializadas, os estômatos, certo? E aí um poro orifício. Esse poro orifício chamado ostiolo, certo? E uma camada subestomática, essa parte aqui de dentro. Quanto mais vem para mim, ela está indo para você. Digamos que você esteja dentro da planta. Então, esse escuro aqui, parecendo que você está dentro de um recipiente, certo? Esse escuro aqui, que parece que você está dentro de um recipiente, é essa câmara subestomástica. Minha mão é o estômago e você está ou seja, dentro ou abaixo dela. Subterrâneo, abaixo da terra e dentro também ao mesmo tempo. Subestomática, dentro e abaixo dos estômatos. Ok? Esse buraco aqui é o ostiolo que você está vendo. Então o que acontece? Essa camada subestomática é onde há a passagem de ida e de volta dos gases, quais as plantas estão lançando, como CO2 ou respirando. Ou a planta recebendo CO2 também, né? Porque quando ela vai produzir glicose lá da fotossíntese. Nós já vimos aqui. As células guarda são ricas em cloroplastos. Do lado interno, onde fica o ostiolo, a parede celular mais rígida e mais espessa. Aí onde você está. Do buraco para dentro, certo? Ela é mais rígida e mais espessa. Do lado oposto, externo, o poro é uma parede mais flexível e menos espessa. Ele vai afinando. Os ostiolos vão... Ostiolo não. As células guarda vão afinando ao formar o ostiolo. Certo? E o ostioloporo é uma abertura de espaço de comunicação do meio interno e externo da folha, cavidade interna, com a câmara subestomática, composta das células de parênquimas clorofilados. É onde ocorre a fotossíntese. Lá, pega, do outro lado está recebendo luz, pega lá, pega o gás carbônico, está recebendo luz, e essas células vão e fazem a fotossíntese. A abertura do poro depende do teor de água, o turgor da célula. Isso aqui a gente já falou sobre turgor, né? Quando ela está num sistema hipotônico, pouco solvente, pouco soluto, hipotônico, pouco soluto, e mais solvente, por exemplo, pouco sal, muita água, ela incha, entendeu como é que é? Aí ao inchar, igual um baiacu, ela fica com maior teor de líquidos e a abertura do polo do ostiolo. Quanto menos turgor, menos a abertura, até o fechamento do estômago, do estômato, certo? Quanto menos o turgor, menor a abertura, até o fechamento do estômago, do estômato. Então, tipo, se ela tá murcha, o estômato
tá fechado. Ela vai inchando, estômago tá aberto. Ela precisa de muita água, entendeu? Ela precisa, na verdade, de uma certa quantidade limite de água, a depender da adaptação dela para o ambiente. Cactos, por exemplo, eles precisam de uma determinada quantidade de água mínima para fazer sua fotossíntese. E é no caule a fotossíntese do cacto e de plantas adaptadas à caatinga. Quando a célula guarda fica cheia d'água, as paredes finas. Quando a célula guarda fica cheia de água, as paredes finas, menos resistentes, desculpe gente, se distendem e puxam a parte da parede grossa. De modo que há a formação de uma abertura surgindo do poro. Essa cavidade subestomática, células foliares, células da folha, e o ambiente externo, que é o estômago aberto. Se a célula guarda perde essa água, proporciona a pressão interna nela e diminui e fará com que volte à posição inicial de repouso, o estômago fechado. Se a célula guarda perde essa água, proporcionalmente a pressão interna nela diminuirá e fará com que volte à posição inicial de repouso, o estômago fechado. Portanto, estômago murcho, ostíolo fechado. Estômago túrgido, ostíolo aberto. Pronto, túrgido, cheio d'água, aberto. Suber ou cortiça, formado pelo felogênio. Substância nova, hein? Ele é considerado morto por causa do lipídio suberina. Você tem a epiderme, você tem o suber. Você vai formando essa que fica acima da epiderme, suber, é a cortiça. Sabe quando você vai na árvore e ela tá com a casquinha saindo, caindo fora, que ela tá velha, murcha, seca, tá parecendo maracujá? Parecendo aquela veia dos gatos mais murcha que a veia dos gatos da sua rua? Pois bem, é por causa do lipídio suberina, entendeu? As células vão acabar perdendo várias substâncias, perdendo em grande quantidade, só sobrando suberina. À medida que a planta cresce, o suber substitui a epiderme para proteger o caule. E contra a variação brusca da temperatura, choque mecânico e ataque de micro-organismos. Então, o intemperismo, ataque de micro-organismos e choques mecânicos vão começar a machucar o suber. Ele possui as lenticelas, que são poros de abertura permanente, e promove troca gasosa com o ambiente. Que interessante. O suber faz isso no caule. Tecidos parenquimáticos, certo? Ele tem a relação de que eu citei tecido parenquimático antes. Foi no crescimento em 3 minutos, vamos lá. Tecidos parenquimáticos. Tecidos parenquimáticos.